Estou firmado nas promessas de Deus. E você? De Deus muito firmes são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são mais promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilham. Era desprezado, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Todos os leitores da Bíblia, por certo, sabem de quem estava o profeta se referindo, profetizando, anunciando que viria em forma humana um homem que passaria por tudo isso que Isaías viu acontecer. Foi cerca de, quem sabe, uns 800 anos antes do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. É dentro deste assunto tão importante que nós desejamos dedicar este programa uma especial atenção ao que isto se refere. Isso está nos mostrando que nosso Senhor Jesus pagou a dívida do pecado. Ele fez isto por cada pecador que pode crer nele. Isto foi então em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem. Jesus não poderia ter feito isto contanto que ele estivesse aqui em corpo de carne, em um corpo de carne. Não haveria forma de fazer isso a não ser que Deus estivesse em um corpo de carne. Então, ele tinha que se tornar a oferta do pecado completa para tirar a culpa do crente,
tirar isto para que, então, o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unidos outra vez. Lá teria que haver algo para estabelecer. O que poderia estabelecer? Quando o mandamento de Deus é cumprido. Poderia um anjo cumprir isto? Ele não tem sangue. Um anjo não tem sangue, um anjo celestial. Poderia Deus ter cumprido aquilo? Ele não tinha sangue, ele é um espírito. Então, e Deus se tornou carne e sangue, em ordem, para que ele pudesse pagar o débito correspondente e tirar o pecado. Porque esta é a única maneira. Torres de Babel, lhes separando através da terra, tudo mais, organizações e coisas, têm falhado de todas as formas. Eles se misturam, o mundo e tudo mais, mas esta seria uma separação total. Agora, meus ouvintes, esta é a única maneira que o homem poderia estar de volta a seu estado original outra vez. É para aquela pena do pecado ser paga. A pena do pecado é o quê? Morte. O salário do pecado é a morte. E Deus disse: no dia em que dela comerdes, no dia que tiverdes este relacionamento, este é o dia que morrerás. E quando isto aconteceu, meus ouvintes, isto rompeu o seu companheirismo e relacionamento e tudo mais com o homem. E não poderia voltar mais até que aquela pena fosse paga. E ninguém era digno de pagar isto, porque caíram como seres humanos, porque cada criatura está sob o ser humano, e ele havia caído. Ele havia caído. Agora, quando vemos isto, meus ouvintes, nós vemos que a pena deve ser paga. A forma mais alta de vida animal é o ser humano. Não tem uma outra forma, outra classe de vida mais alta do que a do humano. Então, como pode um humano salvar o outro? Isto toma Deus agora. E Deus em espírito, ele não podia morrer também, como faria? Então Deus tinha que trazer a si mesmo um pouco mais baixo que os anjos. Então aí entrou o ser humano. Ficou na forma humana, entrou numa forma humana. Ele se tornou mais baixo que os anjos. Hebreus, no capítulo 1, você encontra isto. Teve que fazer a si mesmo inferior aos anjos em ordem para tomar a morte, para pagar a pena, para trazer a unidade entre o homem e Deus outra vez, para que então o Espírito Santo pudesse voltar. A dívida do pecado foi paga. Jesus teve que fazer isto para enviar depois, não é, o Espírito Santo de volta, para unir o povo outra vez, como era no Jardim do Éden. A dívida foi paga quando Jesus morreu. Aquilo ficou determinado. Se eu pudesse levar isto até lá no fundo de cada coração ouvinte nesta hora, eu faria. Por isso estamos levando tudo tão bem claro como pode nas Escrituras, para te ajudar a compreender e como encontrar o caminho da salvação, a vida eterna. Isso está em Jesus Cristo. Você fique sabendo, ele pagou o preço, a dívida foi paga. Graças a Deus, aleluia ao Cordeiro, a dívida está paga. E cada homem e mulher
que está me ouvindo nesta hora, ou que pode me ouvir depois, a sua pena foi paga. Não descreia da palavra de Deus outra vez. Volte para a palavra. Não creia isto. Ele era a palavra, não é certo? Eu sinto como que gritando, honestamente eu sinto. A pena foi paga, a pena foi paga, está tudo terminado. Não é de se admirar que os anjos gritavam e cantavam os hinos do céu e etc. E tocaram aquilo. Sim, Senhor. A ovelha perdida foi encontrada. Uma propiciação foi feita por ele para ser restaurado outra vez. As águas da separação, a palavra de Deus que o lava você da sua iniquidade. Quando a palavra morreu em meu lugar e ressuscitou outra vez e se tornou grávida em minha vida, em meu coração. A pena foi paga, está acabado, nós somos redimidos. Não pela Igreja Católica, é claro. Embora nós sejamos os católicos corretos, cristão verdadeiro, um católico correto, um católico apostólico, tá? E você deve ser católico, sim, apostólico. Sim, senhor. Não católico romano com seus dogmas aí. Eles negam esta palavra com seus dogmas. Tudo é dogma, não a palavra. Metodista, batistas, que vergonha. Mais amantes da iniquidade do que amantes de Deus. Amantes do prazer, procuradores do mundo, prazeres e etc. Porcos condenados ao matadouro. O diabo está enviando seus instrumentos aí fora, abafando aquela coisa em você, como Satanás fez no jardim do Éden. Bem, todos nossos ministros, eles dizem assim, têm uma educação. Eles têm um PhD, um LLLD. Ouvintes, isto não significa nada. Negam aquela palavra, isto continua sendo um truque do diabo. Eu vos tenho provado isto através da palavra nesta hora. Depende de você, de agora em diante, conhecer essas verdades, tomando conhecimento delas, agora depende de você. Os discípulos, você sabia, mesmo andando com Jesus, eles não tinham nenhuma unidade. Quem será o bispo depois disto aí? Eles sempre queriam saber quem era o maior, quem é o maior em nosso meio, e quem vai ser o maior depois. Eles não podiam nem mesmo crer em Jesus. Eles não podiam compreendê-lo. Tu falas em parábolas. Diga-nos claramente o que queres dizer. E ali não havia nenhuma unidade entre Jesus e os discípulos, ou dos discípulos para Jesus, e os discípulos estavam desta forma, os discípulos um entre o outro. Agora você compreenderá por que disso. Não importa, aquilo vai te mostrar, irmão. Ouça atentamente agora. Eu quero que isto fique bem introduzido, bem gravado, bem no fundo do seu coração. Deus tem um plano. E fora daquele plano, não me importa o quanto de sabedoria tenha atrás daquilo, quanto de bons milhares de dólares de edifício que construa, que faça, quantas escolas de teologia, quantos homens santos, e isto, santo, e santo, e santo, e santo. Não faz nenhuma diferença de modo algum se uma palavra da Bíblia de Deus é negada. Então aquilo é do diabo. Agora, eu vos provei isto através da palavra escrita de Deus. Do Novo ao Velho Testamento, sempre temos provado isto. E eu a trarei de volta até o dia, se vocês permanecerem ouvindo, acompanhando, por poucos minutos, veja as verdades de Deus aqui que são colocadas. Os discípulos que andaram de mãos dadas com Jesus, comeram com ele, dormiram com ele, viram os seus milagres e estavam associados com ele.
tão perto como nenhum irmão poderia estar. E mesmo assim, eles não tinham isto. Eles não estavam preparados para pregar o Evangelho. Jesus disse: não preguem mais, nem mesmo tente. Você espere lá em cima, lá na cidade de Jerusalém, tá? Vocês vão para lá, espera. Eu vou enviar sobre vós a promessa que lhes foi dada, a qual vos unirá então. Você sabia que foi só depois da descida do Espírito Santo que eles puderam ter uma verdadeira unidade com o Pai? Compreendê-lo? Mas antes eles estavam questionando. Por que falas por parábolas? Fala logo claramente. Eles não podiam enxergar. Precisava dele dizer assim: olha, a vocês é dado conhecer, mas aos outros aí que estão ouvindo não é. Mas eles queriam que falasse. Agora, vejam bem, essa deve ser a nossa oração. Eu oro para que eles sejam um, exatamente como tu e eu somos um. Jesus falou isso na sua oração. Como meu Pai tem me enviado para pregar o Evangelho, então eu vos envio. Mas eles tinham que receber este Espírito Santo. E o próprio Pai que enviou o Filho veio no Filho. Unidade é um. Ele disse: se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Mas se minhas obras que faço falam tão alto, vocês estão perfeitamente surdos, mudos e cegos, se não veem isto. Irmão, disse: vós hipócritas, você pode discernir a face dos céus, mas os sinais dos tempos vocês não podem discernir. Se vocês me tivessem conhecido, vocês teriam conhecido meu dia. Bem, falou Isaías de vós, vocês têm ouvidos e são tão surdos que não podem ouvir. Os olhos têm e tão cegos que não veem. Observou isso? Bem, não disse o apóstolo São Paulo também? Nos últimos dias, eles terão forma de santidade e negarão o poder de Deus, o poder de sua eficácia. E escritura após escritura, o que aconteceria nestas organizações nos últimos dias? Então, eles querem saber por que a gente clama tanto contra o sistema feito pelo homem. Por quê? Porque isso é do diabo. Ver estes filhos preciosos serem seduzidos aí fora como uma ovelha indo para o matadouro. Traga-os para fora, Senhor, é sempre a nossa oração. Sim, os discípulos, eles não tinham nenhuma unidade. Eles não podiam compreender a Jesus. Eles disseram: quem pode compreender estas coisas? Veem, Deus não estava ainda neles, ouvintes, não estava ainda neles, por isso que eles não compreendiam. Jesus não estava ainda neles. Eles estavam com Jesus, mas Jesus, o Espírito de Jesus Cristo, não estava neles ainda. Então, vocês veem, Deus não estava ainda neles, como estava em Jesus. Eles estavam simplesmente associados em companheirismo, somente isso. Eles tinham pensamentos e ideias diferentes. Eles estavam simplesmente associados com Ele. Isso está acontecendo com muitos homens hoje, certo? Eles não bebem, na verdade, não mentem, não roubam. Há muitas pessoas assim, sinceras, limpas, não fazem nada disso, mas não têm a unidade de Deus. Eles não são um com Deus ainda. Eles não poderiam ser. Eles fizeram milagres, aqueles discípulos. Eles expulsaram demônios.
Mas isso não quer dizer que ele estava neles, ele estava com eles naquele tempo. Agora você tem observado quanta coisa sai, as pessoas publicam. O profeta desta era fez referência de um artigo no jornal que ele viu em seu tempo a respeito de expulsar demônios. As pessoas dizem assim: ó, irmão, eu estou lhe dizendo, é isto. Aquilo não é isto. Um homem que expulsa o demônio e nega a palavra de Deus, ele é um mentiroso. Sim, Senhor, ele diz que expulsa demônios, eles alegam fazer isto. Ele não pode fazer isto se ele não está com a palavra de Deus, assim disse Jesus. Agora, então veio o pentecostal e Deus os fez outra vez. Que coisa, estava muito bem lá. Então eles tiveram unidade com Deus. Deus estava neles. Estava neles. Agora veja, Atos, se você está observando o que estamos ensinando, veja Atos capítulo 4, verso 32. A Bíblia diz que eles eram um em coração, uma alma e uma mente. Irmão, isso é bem diferente, não é? Por quê? Eles haviam sido restaurados de volta para o original outra vez. A única coisa que eles haviam deixado para ser utilizado foi uma velha cidade, ou eles viviam aqui um velho corpo chamado, um velho corpo chamado cidade ou templo, que eles viviam aqui. Aquilo tinha que apodrecer, porque isto tem que morrer e corromper. Mas a vida espiritual, em propósito, em visão e tudo mais, eles eram um com Deus. Ó, Adão, meus amigos abatidos, não deixem Satanás lhe dizer a sua mentira outra vez, como fez com Adão e Eva lá atrás. Não deixe isto acontecer. Não deixe Satanás lhe dizer que a palavra não significa exatamente o que ela diz. Isso é correto. A palavra significa, sim, o que ela está dizendo. Eu quero que você observe, muitas vezes estamos falando sobre o batismo no nome de Jesus Cristo. Isto é certo, a revelação daquilo vem. Esta é a verdade. Mas o que um grupo de pessoas tem feito, constantemente fazem? O profeta diz, mesmo em seu tempo, colocando isso tão claro, eles se ajuntaram lá e fizeram uma denominação disso. Fizeram outra torre de Babel. Os unicistas estão aí com sua torre de Babel também. A mesma coisa. Jogaram isto bem naquilo. Certamente, você sabe, Lutero fez a mesma coisa. Wesley fez a mesma coisa. João Smith fez a mesma coisa. O Alexandre Campbell fez a mesma coisa. O Pentecoste fez a mesma coisa. Deus trata com indivíduos, guardando a sua palavra. Deus simplesmente planejou trazer crentes a si mesmos, e é o que eu quero que você se torne um crente em Jesus Cristo verdadeiramente, independente de qualquer credo, de qualquer denominação. Em uma verdadeira unidade, é receber o Espírito Santo. É isto que conta agora. Agora não é mais andar com Ele, mas é Ele em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Você diz, mas eu falo língua em todo culto, eu grito, eu faço isso e fiz isto e aquilo. Se você ainda tem aquele tipo de espírito e nega a palavra de Deus, você não tem a palavra de Deus em você, você não tem o Espírito, portanto. Se você assentar, ouvir a verdade ser pregada, olhar na Bíblia, ver que isto é a verdade, e então recusar a fazer isto, este não é o Espírito de Deus. Não me importa o quanto você falou em línguas, o quanto gritou, a quantas igrejas você pertence, ou quantas vezes você foi batizado, ou nada mais. A palavra é a verdade. É isto que vindica a verdade. Se você tem todas estas outras verdades, então você observa bem.
Olhe isso desta forma. Se você tem todas estas outras verdades, então com a palavra você gritará um amém a cada uma delas. Então você sabe que está indo para casa, para o lar, para as mansões celestiais, o lugar preparado desde antes da fundação do mundo. Abra seu coração, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã. Creia nestas verdades antes que seja tarde demais, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.